Então, vamos continuar entendendo o homem falando sobre o desenvolvimento do testículo. Nós já falamos da gônada indiferenciada, falamos que existe no cromossomo Y um gene chamado SRY que vai traduzir, transcrever uma proteína, vai fazer com que exista uma proteína chamada fator determinante testicular. E o fator determinante testicular vai induzir a gônada indiferenciada a se transformar num testículo. Se não fosse o cromossomo Y e só tivesse o X, então o embrião se tornaria feminino, viraria uma moça. Feita a revisão, vamos continuar falando sobre o desenvolvimento testicular. O que acontece? Com a ação do cromossomo Y e todo esse gene, essa proteína, essa gônada indiferenciada ela vai acabar se desenvolvendo de uma forma a começar a se transformar em testículo. Então, você pode perceber aqui, ó, que essa região da gônada, que essa região da gônada aqui está se formando em testículo aqui. Esse daqui é bem visível, tá certo? Então o que acontece? Aqui você tem a gônada, aqui você tem o testículo. Uma das coisas mais importantes e que parece simplória, da mesma forma que eu falei ali da anatomia inicial ali do homem, esse tal de gubernáculo. Gubernáculo rima com tabernáculo. Náculo, olha, estou inventando, tá? Tabernáculo, gubernáculo. Gubernáculo deve estar relacionado com alguma questão, né, de ser como se fosse um tabernáculo, quem sabe, proteger, organizar, né? Dá para começar a pensar assim. Mas a formação de um tecido fibroso que vai ligar a gônada indiferenciada na região da genitália externa indiferenciada é o gubernáculo. Então o gubernáculo ele vai ser super power, hiper importante para a gente poder entender de verdade com, vamos dizer assim, com maestria todo esse processo do desenvolvimento do homem, né? Então o que acontece? Você está observando aí a gônada diferenciada, o ducto mesonéfrico e esse gubernáculo aí que é o tecido fibroso que se formou que liga a gônada indiferenciada na genitália externa indiferenciada. Isso é um ponto importante, né? O gubernáculo ele vai ligar a gônada, né, ele vai ligar a gônada né, na genitália, aqui ó, genitália externa indiferenciada. Beleza? Isso é interessante. Enquanto isso, né, a gônada está correndo esse processo aí do gubernáculo em formação, a cloaca ela passou por septação, né? Não é uma parte que a gente vai comentar aqui, mas especificamente, mas é importante falar uma coisa. A cloaca que dá origem, né, ao ânus, a essa parte do sistema digestório, ela passa por septação e vai gerar canal digestório, bexiga e um seio chamado seio urogenital.
E por que eu comecei a falar disso agora? Porque agora há pouco a gente falou do gubernáculo, que vai ligar a gônada indiferenciada na genitália externa indiferenciada. E a pergunta que fica é: de onde que veio a genitália externa indiferenciada? Poxa, uma boa pergunta. Então o que acontece? Ó, eu vou te contar essa história. Cloaca. Tem a cloaca, certo? A cloaca, ela tem algumas partes. Ela tem a parte final. A cloaca tem a parte superior. E a cloaca tem a parte ventral. Certo? Parte superior, parte final e parte ventral. O que acontece? A parte final vai dar origem ao canal digestório. A parte superior vai dar origem à bexiga. A parte ventral vai dar origem ao seio urogenital. E esse seio urogenital tem um mesênquima. E esse mesênquima, ele prolifera. Certo? Esse mesênquima, ele prolifera. E esse mesênquima que prolifera vai formar algumas coisas. Uma delas é a nossa famosa e única genitália externa indiferenciada. Essa genitália externa indiferenciada, ela tem lábios, né? Eu vou dizer que é o saliência lábio escrotal, tá certo? Esse lábio aí, que é a saliência lábio escrotal da genitália externa diferenciada, vai se ligar ao gubernáculo. Você lembra que eu falei disso? Lá do gubernáculo. Deixa aqui, ó. Gubernáculo. Né? E aí, esse gubernáculo, essa saliência lábio escrotal, vão se encontrar e vai ocorrer aí uma fusão, certo? Vai ocorrer aí uma fusão. Tudo super simples, tudo super legal, super interessante, show de bola. Aqui, ó. Beleza? Então, é isso. E aí, esse é o processo pelo qual é técnico que eu expliquei agora há pouco sobre o gubernáculo e a genitália externa indiferenciada. O que acontece? Lá em cima você tem as suprarrenais, né?
em desenvolvimento. E aí você sabe que ela está grande porque no adulto ela vai diminuindo. Você lembra disso? Ela está grande aí porque tem desenvolvimento. Quando ela é fetal aí, ela é um pouquinho maior. Beleza, então você já entendeu aí o processo de que o gubernáculo vai se grudar à genitália externa indiferenciada, isso é bem legal, demais. O tempo vai passando, aí passa 6 semanas, 7 semanas que a gente estava, vai para a 8ª semana, ou seja, está concluindo aí 2 meses. Nesse tempo, o testículo ele já está produzindo testosterona. E aí é importante entender como essa testosterona está sendo produzida. De que forma essa testosterona está sendo produzida? E eu vou te explicar por que raios ela está sendo produzida. E para te explicar isso, aqui, ó. Aqui você tem a placenta, certo? Essa placenta, ela vai produzir um negócio chamado gonadotrofina coriônica. Você lembra disso? Gonadotrofina coriônica. Essa gonadotrofina coriônica, ela vai acabar, né, indo lá no segundo mês, lembra aqui, ó, segundo mês, ou seja, 8 semanas, indo parar no testículo, deixa eu colocar aqui, ó, testículo, e vai induzir as células de Leydig a produzir a famosa testosterona. Que é o hormônio, deixar só assim, hormônio masculinizante. Olha que alegria, olha só, a placenta produz gonadotrofina coriônica que vai para o testículo e estimula as células de Leydig a produzir testosterona, que é o hormônio masculinizante. Para onde vai a testosterona? É testosterona. Adivinha? Corrente sanguínea, né? Então vai para corrente sanguínea. Simples assim. Vai para a corrente sanguínea. Beleza. Então esse é o processo aí começa a acontecer a masculinização
né? Mas a gente ainda tem que falar da função real do gubernáculo, que não é só grudar a gônada indiferenciada com a genitália externa indiferenciada, que adveio lá da cloaca, né? Acho que eu já tirei. Que adveio da cloaca, do seio urogenital, e formar a genitália externa, né? Cloaca, seio urogenital. Então, o que que acontece? Existe também uma parte ali, ó, que é o ducto mesonéfrico. O que que esse ducto vai fazer? Esse ducto mesonéfrico, né? Deixa aqui, ó. O ducto mesonéfrico, acho que eu vou escrever, ó. Ducto mesonéfrico. Ele vai gerar, né, duas outras coisas, man. E ele vai gerar o epidídimo, e o famoso canal deferente. Show de bola. Epidídimo, canal deferente. Aí o que que acontece? Existe o desenvolvimento desse ducto mesonéfrico para formar o epidídimo, o canal deferente. Mas existe uma coisa mais interessante. Enquanto existe essa formação do epidídimo, do canal deferente, né, da placenta produzindo gonadotrofina, que vai para o testículo, nas células de Leydig, produzir testosterona, na oitava semana, oitavo mês, tarará, tarará, tararê. Ali está mais bonitinho, né? E o ducto mesonéfrico se transformando em epidídimo, olha aí, para você ver aqui, ó, ducto mesonéfrico. Vai formar aí o epidídimo e o canal deferente, né? Deixa eu colocar aqui ó, ducto mesonéfrico, epidídimo. Também o canal deferente, que está por aqui, né? Que é o canal que leva, na verdade, o conteúdo lá do testículo para o epidídimo, né? Eu acredito que você lembre disso. O testículo, ele ainda está na cavidade abdominal. E isso é importante dizer. Enquanto está acontecendo todo esse processo aqui, o testículo ainda permanece na cavidade abdominal. Só que tem um detalhe, você lembra da cloaca, do seio urogenital, que transforma na genitália externa indiferenciada? Como esse testículo, vou escrever aqui, ó, como esse testículo ainda está na cavidade abdominal, você não sabe o que vai acontecer, você não tem noção, você não acredita. Ele vai começar a produzir ali na camada abdominal, por causa da gonadotrofina coriônica produzida pela placenta, vai começar a produzir testosterona. Essa testosterona, ela vai começar a fazer um negócio doido, que eu acho que você conhece, eu acho. Essa testosterona, ela vai começar a ir na genitália externa indiferenciada. E aí o que acontece? Dessa genitália externa indiferenciada, ele vai acabar indo
para, ou melhor, vai acabar sendo induzida a formar o que? A genitália, vou colocar assim aqui, a genitália externa, ó, colocado só tocou aqui, masculina. Olha que show de bola. Então o testículo, cavidade abdominal, começa a produzir a testosterona vai na genitália externa indiferenciada e faz ela virar masculina. Então, show de bola. E aí começa a se transformar, né? Começa a se transformar. Então, nesse processo, olha o que está acontecendo aí. Quando ela começa a se transformar, umas coisas vão acontecendo. Uma delas é essas fáscias aqui, ó. Fáscia, músculo, 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 fáscia, que vão começar a acompanhar o testículo. Mas como assim vai acompanhar o testículo? O testículo não está na cavidade abdominal? Tá. Não sei se está percebendo aqui, eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. Mas olha aqui, ó. Você está vendo que o testículo está descendo? Ele está descendo. Ó. Ele estava aqui em cima. E ele está descendo aqui, ó. Estava aqui em cima, ele está descendo. Estava aqui. Aí ele está descendo. Show de bola. Show de bola demais da conta. Então o que que acontece? Nesse processo, né, nesse processo aí do testículo que estava na cavidade abdominal e ele vai descendo, fáscias e músculos vão acompanhando ele. É um negócio top. É um negócio show. Né? Negócio top, negócio show. E aí o que que acontece? Você tem ali o... Como é que se dá isso, né? Você tem ali o peritônio. Peritônio abdominal. Esse peritônio abdominal vai acontecer uma evaginação. Esse raio dessa evaginação vai crescer em direção à saliência lábio-escrotal, que é aquela saliência lá que nós já comentamos, ó. Deixa eu ver se ainda está aqui. Se não tiver aqui, não tem problema, não. Mas nós comentamos que ela, aqui, ó, que ela é da genitália externa indiferenciada que gruda no gubernáculo. Então, o peritônio abdominal vai evaginar em direção à labiência lábio-escrotal, que está onde? Lá na genitália externa indiferenciada. Então, o fato desse peritônio ir em direção ao lábio escrotal, ele está indo em direção à genitália externa, agora masculina, né? Que teve o efeito da testosterona. E ali está grudado também quem? O gubernáculo. E aí, essa invaginação começa nessa direção. E essa invaginação vai dar origem, né? Vai dar origem ao que? A túnica vaginal. Lá do início que a gente falou. Aí, ó. Tá certo? E aí eu falei que as fáscias, né?
Eu até apontei aqui as fáscias, elas vão acompanhando aí essas novidades, beleza? Essas novidades. Então, beleza. Continuando nesse raciocínio aqui, que forma a túnica vaginal pela evaginação no peritônio abdominal em direção à saliência lábio-escrotal, você tem também, né, além dessa formação do processo vaginal, ou melhor, durante esse processo vaginal, um fenômeno top, que é esse fenômeno aqui, ó, que eu vou explicar aqui agora, ó. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Acho que esse aqui ficou melhor. O que acontece? Imagina que esse aqui é o testículo, ó. E esse testículo, ele começa a ir em direção ao processo vaginal. E as faces vão acompanhando. E nesse processo, você tem aqui, ó, grudado à saliência lábio-escrotal, quem? Um negócio fibroso, que é o gubernáculo. E esse gubernáculo, ele vai ajudar a acontecer essa descida do testículo, né? Vai acontecer essa descida. E para essa descida acontecer, é necessário algumas coisas. Quais coisas são essas que são necessárias? Número 1, testosterona, para induzir essa descida, para acontecer essa evaginação em direção à saliência lábio-escrotal da genitalia externa masculina, que foi modificada pela testosterona, né? A testosterona, ela provoca, né, o encurtamento do gubernáculo. Promove o encurtamento do gubernáculo. 2. As células de Leydig é assim que escreve. Agora eu esqueci. Se vê o som. Produzem um tal de INSL3 que ajuda na descida. Ajuda na descida do testículo. E você também tem um crescimento da cavidade abdominal, crescimento da cavidade abdominal,
4. Aumento da pressão intra-abdominal. Tudo isso aí, ó, vai colaborar para a descida do testículo. Você vê que é um processo, é quase um filme Missão Impossível, mas tem mais uma coisa. O testículo, ele vai produzir um negócio chamado AMH. Já vou falar disso? É o hormônio, ponto final, antimileriano, que vai, ó, fazer um negócio. Tá vendo aqui o ducto paramesonéfrico? Pois é, esse negócio vai destruir, degenerar esse ducto. Isso daqui é importante. Então, se a criança nasce, se esse processo aqui, testosterona, encurto gubernáculo, células de Leydig não produz o INSL, não acontece processo vaginal, não acontece crescimento da cavidade abdominal, pressão intraabdominal, ducto paramesonéfrico destruído pelo hormônio antimileriano, não acontece esse processo, a criança vai nascer com um testículo no abdômen. E o médico vai esperar algum tempo. Se não descer, vai ter que realizar uma cirurgia, ortopexia, para colocar o testículo no local que deveria ficar. Todas as fásceis, eu já falei isso, repito, e os músculos dessas regiões vão acompanhar essa descida, tá bom? E vai lembrar que na anatomia, né, você consegue identificar lá no início do primeiro vídeo como ficou, mas é importante você entender que vai ficar daquela forma lá, né? Uma visão simples, clara, principalmente uma moça, né? Que é moça, nunca viu o fisiológico de um rapaz. Estou falando isso aqui, é meio interessante nos dias de hoje, que hoje está complexo, né? Falar um negócio desse, mas tem gente que não sabe mesmo como é, então vai acabar ficando igual o fisiológico da imagem de anatomia que eu te mostrei lá no primeiro vídeo, lá no primeiro Como Entender os Homens. Então tem um processo aí difícil, né? De puxa para cá, puxa para lá. Tá. O que mais que a gente tem que falar aqui, ó? Sabe os túbulos seminíferos? Que é dentro da parede deles que produz espermatozoide. Entre os túbulos seminíferos está preenchido lá por tecido conjuntivo frouxo, que eles vão falar ser um conjuntivo interdicial, e nesse tecido você tem a célula interdicial, célula de Leydig. Rapaz, eu acho que escrevi célula de Leydig errado aqui. Vou ter que pesquisar depois. Deixa eu ver. Enfim, depois eu acho que é desse jeito aqui, ó. Enfim, de qualquer maneira, depois você pesquisa aí qual a maneira certa. Ou seja, a testosterona não é produzida dentro do túbulo seminífero, tá? Ela está sendo produzida do lado de fora. Então, eu vou começar a falar agora sobre alguns órgãos, né? Por exemplo, os órgãos relacionados aí à produção do espermatozoide, células de Leydig, algumas outras células de Sertoli. Então vamos ficar com essa visão aqui da embriologia por aqui mesmo, e aí eu faço um outro vídeo para falar desses órgãos.